Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre economia. Será que a essa altura do campeonato a gente já consegue prever cenários? O que ainda vai acontecer nesse segundo semestre e no ano que vem? Sobre esse assunto, a gente conversa com o consultor sócio da TGI Consultoria, Fábio Menezes. Fábio, muito bom dia para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Previsão da economia, já é possível fazer nesse cenário que a gente tem atualmente? Metade de 2021 já foi, 2020 com a pandemia. O que é que vem por aí? Já é possível saber? Bom dia, obrigado pelo convite, Ivy. Bom, tem um ditado árabe que diz que quem prevê o futuro mente mesmo se acertar. Isso naturalmente foi dito há muitos e muitos anos atrás, mas ganhou ainda mais força num momento como esse que a gente está vivendo já há cerca de 1 ano e meio, né? É muito difícil prever qualquer coisa. O que eu entendo que é mais estratégico, inclusive, em vez de tentar dedicar os esforços a adivinhar o futuro, a fazer previsões mais assertivas, mas a gente deve tentar se preparar para alternativas de futuros diferentes. Então, se acontecer um cenário mais otimista, o que é que eu faria? Por acaso, se acontecer um cenário mais pessimista, que normalmente as pessoas têm uma certa resistência a pensar sobre ele, porque é uma coisa quase que uma defesa natural. Não quero nem pensar nisso, mas eu insisto que vale a pena. Vamos pensar um cenário mais pessimista mesmo. O que é que de pior poderia acontecer? Não o fim do mundo, porque aí, lógico que não, mas o que é que de pior poderia acontecer? E se acontecer, o que é que eu faria? Como é que eu lidaria com isso? Então, quem consegue fazer esse tipo de raciocínio, normalmente se coloca de uma forma mais estratégica e tem mais chance de lidar bem com o que pode acontecer, independente de qualquer tipo de previsão aí que apareça. Essa pandemia, ela pode ser considerada um divisor de águas na gestão estratégica, na gestão empresarial? Eu acho que sim, sem dúvida. Ela chegou muito rápido, né? Impactou todos nós, mesmo os setores que eventualmente, não sei se a gente pode dizer assim, mas no mínimo foram menos afetados. Mas mudou a vida de todo mundo, mudou o empresário que está posicionado em determinado setor menos impactado, mas a vida pessoal dele mudou. Ele se preocupou com a saúde das pessoas, da sua própria saúde. É um evento que, de fato, mudou de uma forma muito abrangente a forma como as empresas funcionam, as pessoas vivem. A gente tem hábitos hoje completamente impensáveis, né, antes da pandemia, e já começamos a discutir como será no pós-pandemia. Que hábitos que a gente adotou agora devem continuar, devem permanecer e, de repente, a gente vai esquecer alguns, não sei, mais na frente, né? Em relação ao home office, por exemplo, isso trouxe ganhos para muitas empresas, permitiram com que muitas empresas pudessem continuar funcionando, se é que a gente pode usar esse termo, mas normalmente, né? Porque todo mundo ficou trabalhando, inclusive muitas pessoas trabalhando até mais, né? Porque tinha ali uma economia de tempo do trânsito, do deslocamento, enfim. Essa é uma tendência que ajudou as empresas nesse tipo de previsão de cenários? Eu acho que sim. Acho que o home office era pouquíssimo usado, salvo algumas empresas que não tinham, empresas com atuação mais regional e não tinham um escritório numa cidade, tinham funcionários que trabalhavam em casa, em cafés e tal. O que eu acho que a gente deve considerar é que nós não vivemos, nós fomos todos, ou uma boa parte da população, fomos de certa forma obrigados a trabalhar de casa. Mas não num home office mais tradicional, entre aspas. Porque nós vivemos, na verdade, um isolamento social muito grande, né? Não era apenas um trabalho de casa, era o lazer de casa, a alimentação de casa, o convívio intenso dentro de casa. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Mas gerou um impacto importante, porque muitas empresas descobriram que podem funcionar e bem de uma forma diferente, inclusive com redução de custo, com ganho de produtividade, com uma série de mudanças que precisam ser feitas. Ou seja, como é que eu meço a produtividade da minha equipe se ela está trabalhando de casa? É diferente, em algumas situações tem softwares que ajudam, em outros não tem software nenhum, mas tem um volume de reuniões necessário maior para ajudar a acompanhar, o que terminou gerando um impacto que no começo, talvez uma parte das pessoas achava que iria trabalhar menos e depois descobriu que termina trabalhando ainda mais. Muito mais, né?
Então, tudo isso está sendo discutido. Eu vi um dado interessante. No mês, acho que faz 60 dias, salvo engano, nos Estados Unidos, houve mais pedidos de demissão do que de demitidos, efetivamente. As pessoas pediram para sair dos empregos. Outro dado até da Microsoft, que cerca de um percentual muito relevante, cerca de 40% dos seus profissionais no mundo todo estariam considerando pedir demissão. Olha. Esse é um dado alarmante, mas que chama atenção, porque quando as pessoas foram para casa, eles passaram mais tempo com os filhos, não de uma forma muito tranquila, eu diria. Não necessariamente, Eu né? digo que o home office com filho pequeno é uma coisa, outro sem filho pequeno é completamente diferente. Mas passaram mais tempo com as suas famílias e tal. Aumentou o número de separações por conta disso também, mas também ganhou outras coisas. Enfim, mudou. O ambiente mudou, a diária das pessoas, a dinâmica do dia a dia mudou. E talvez muitos profissionais estejam repensando. Será que aquele modelo antes da pandemia, de alta carga de trabalho, presencial, será que isso é o modelo de sucesso? Será que isso é o modelo que vai para frente e vai continuar? Ou ele pode ser flexibilizado de alguma forma, naturalmente, desde que não tenha perda de competência, de produtividade para as empresas. Então, a minha percepção é que nós fomos obrigados a inovar, é uma inovação menos meritória, nós fomos obrigados, mas agora a gente vai aproveitar um pouco disso que a gente descobriu e ver como é. Se fala muito no modelo híbrido, né? Que naturalmente depende de cada segmento, de cada empresa, da cultura de gestão, mas acho que tem muita coisa para ser discutida nesse pós-pandemia. Aqui em Pernambuco, o Estado ele teve uma forma diferenciada de lidar com a pandemia, economicamente falando, e aí me refiro às empresas, me refiro aos incentivos que o governo deu ou tentou dar a essas empresas para que elas pudessem passar de forma segura pela pandemia? Eu acho que o Estado de Pernambuco lidou bem com a pandemia diante do quadro que é muito dramático no mundo todo, né? Diante do que poderia ser feito, a minha avaliação é que lidou bem. Isso é uma situação complicada, porque a gente está falando de um evento histórico muito dramático. E a gente está passando por ele ainda, a gente não está fazendo uma avaliação de algo que aconteceu há 20 anos. Né? Pois é. É difícil até a gente ter informações que você, sobre a própria pandemia, que você pode ter muita confiança. Eu vou lhe dar um exemplo, que não é exatamente sobre como o Estado passou, mas que uma pessoa me disse ontem. Ele disse, olha, a minha mulher engravidou. Ela está no comecinho da gravidez. E é o seguinte, eu tenho 3 informações. Teve médico que disse que ela pode se vacinar agora. Teve médico que mandou esperar 3 meses. Teve médico que disse para esperar 6 meses. Ali foram mais de 3. Porque teve um que disse que só pode tomar Pfizer, outro disse que pode tomar qualquer uma. Eu faço o quê? Até a informação, né? É difícil. Então, esse é um contexto generalizado que tá muito difícil. Eu brinco dizendo que cada um tem um prêmio Nobel para chamar de seu. Se você procurar direitinho na internet, vai ter algum prêmio Nobel que defende exatamente o que você quer ouvir. É verdade. E aí a pessoa entra nos embates e tenta convencer e criticar todo mundo, enfim. Isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? O consumo de informação nas redes sociais tem muito a ver com aquilo que você quer ouvir, ou seja, aquilo que você quer confirmar que é verdade ou não, né? Exatamente. Então, eu acho que isso apimenta um pouco o debate, mas não o debate muito produtivo. Você se instala uma disputa muito grande de versões, ou seja, é como versões não, de fatos diferentes. É como se acontecesse uma coisa e as pessoas não discutissem sobre opiniões diferentes sobre o mesmo fato. É como se tivessem fatos diferentes, cada um tem a sua forma. Diz que aconteceu uma coisa e a outra pessoa diz que aconteceu outra coisa. Aí, isso atrapalha os negócios também, né? Atrapalha porque é difícil você criar convergência, criar consenso. Eu defendo sempre que o fato de você reunir as pessoas para discutir é muito positivo e isso serve muito para a gestão também. Aí a experiência prática. Quando a gente reúne os gestores para discutir sobre determinado assunto, sobre o futuro, um planejamento estratégico, os cenários, como a gente está conversando aqui, a soma das ideias individuais, mesmo que divergentes,
normalmente no fim ela é muito mais positiva do que se fosse só uma ou duas pessoas pensando. Agora, é um exercício a ser feito. A impressão que dá às vezes é que tem sido cada vez mais difícil, por conta de toda a polarização que impacta, a impressão que dá que impacta todos os assuntos, mas acho que deve ser perseguido. Essa disposição para o debate, ela deve ser sempre perseguida. Agora, em relação aos setores que atuam aqui em Pernambuco, os setores empresariais, a gente consegue dizer, por exemplo, o caso do turismo, que é um setor que, turismo, eventos, são setores que sofreram bem mais do que todos os outros em qualquer lugar do planeta. Mas aqui em Pernambuco, quais os setores que conseguiram reagir bem à pandemia e quais aqueles que ainda estão numa situação bem delicada? E é possível ver diferença dentro dos próprios setores? Desde o ano passado, eu discuti um pouco isso, quando a gente estava com a economia mais fechada, que a impressão que se tinha é que quando abrisse, e aí especialmente o setor de turismo, as pousadas, os hotéis, abrisse de uma forma mais abrangente, tinha um sentimento de que a população ia ter receio de frequentar pelo risco de contágio e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente viu foi uma disposição se não de todo mundo, mas de uma parte substancial da população, de frequentar esses espaços, de sair. Isso surpreendeu os planejamentos de quem estava, pelo menos em parte da cadeia do turismo, que ela é muito ampla. Uhum. Esse ano nós tivemos um fechamento de novo e uma abertura que também, a impressão que me dá é que também ela está indo bem. Uhum. A gente acompanha alguns hotéis, algumas pousadas e observa que tem conseguido ter níveis de ocupação interessante. Em alguns setores, inclusive, aumento, né? No interior do estado, por exemplo, tem áreas que registraram aumento de visitações, contrataram mais gente. Exatamente, exatamente. Lógico que isso não resolve o problema, porque tem um passivo muito, muito duro, né? Enfim, para poder tentar administrar e ir para frente. Mas tem alguns desempenhos interessantes na própria construção civil, algumas empresas que estão conseguindo fazer vendas muito interessantes. Nós tivemos uma taxa de juros mais baixa, que ajudou, né, a financiar. E no ano passado teve o auxílio emergencial, com um valor maior, que mudou muito a forma como as pessoas lidaram com o consumo, né? Dinheiro na base da pirâmide, de fato, tem um impacto muito forte. Uhum. Agora, o que eu observo é que, às vezes, dentro de um mesmo setor, você tem desempenhos bem distintos. Aí a gente volta para a questão da qualidade da gestão e da qualidade do empreendedor mesmo. Ou seja, o empreendedor que administrou melhor o impacto emocional, inclusive, da pandemia. Ele não se abateu e investiu em inovação, inventou coisas diferentes. Na média, ele conseguiu um resultado melhor. Então, acho que essa questão da inovação foi um assunto que, assim como tantos outros, já estava na pauta há muito tempo, mas foi muito potencializado na pandemia. E muita gente inovou durante a pandemia? Sim. Teve a gente chama de inovação por necessidade, né? Muitos foram obrigados a inovar. Às vezes aquela coisa que ele estava pensando em fazer daqui a 2 anos, 3 anos, quando veio a pandemia, acelerou, tira os planos da gaveta todo. E teve que investir. Né? E teve que investir de alguma forma como um instinto de sobrevivência. Então, muitas das empresas fizeram isso, nós fizemos isso, a gente também mudou uma série de coisas e tem muita coisa para mudar para frente. Vamos lançar ferramentas novas, digitais, enfim, porque acho que isso não tem como voltar atrás. Ou seja, a velocidade da inovação ela foi acelerada na pandemia e não acho que ela vá retroceder. Acho que as empresas competitivas elas devem continuar investindo nisso. E as empresas que não foram por esse caminho, ficaram onde estavam? Muitas, infelizmente, ficaram onde estavam e outras eu acho que ainda vão ficar, porque num evento como esse, e longo, né? A gente já está mais ou menos 1 ano e meio nessa situação, tem gente que não quebrou agora, mas no próximo 1 ano e meio, talvez provavelmente, vai ter muita dificuldade de se recuperar. É uma situação, é difícil fazer um panorama geral. A gente tem análises mais setoriais e muitas vezes dentro dos próprios setores diferenças muito importantes.
Vamos ver como é que vai ser aí esse segundo semestre, né? Que ele tem uma expectativa mais positiva. O grande ponto de interrogação é essa variante Delta aí. A impressão que dá é que a gente está numa corrida. A gente está em época de Olimpíada, né? É como se a variante Delta estivesse correndo numa raia e a vacinação na outra raia. Então, quem está indo mais rápido, né? Quando ela chegar aqui, se ela chegar aqui mais forte, é melhor que ela encontre a maior parte da população vacinada para que a gente não tenha um impacto tão grande. A gente está nesse momento, nessa situação. E o setor empresarial acredita que a vacinação ela pode ser realmente um abre-alas para essa recuperação econômica? Eu acho que isso não tem a menor dúvida. Estava vendo hoje cedo que na Inglaterra, né, que é um dos países que mais vacinou, que começou a se vacinar, a variante Delta já está lá. Mas, quando se analisam as pessoas que estão hospitalizadas, são as pessoas que ainda não foram vacinadas, a maior parte, né? Então, acho que não tem dúvida de que a vacina é a solução para isso. A gente tem que correr o mais possível para imunizar a maior parte da população o quanto antes. Porque eu estava vendo um médico dizer isso. Olha, nós devemos ter a quarta onda, talvez a quinta onda, talvez uma sexta onda. Agora, porque isso é do ciclo natural do vírus. Uhum. A questão é que ela tende a ser cada vez menor, até virar uma marolinha e se acabar, porque ela vai encontrando, a próxima onda vai encontrando uma parcela imune, né? Uma parcela da população maior imune. E aí ele não sobrevive e não se perpetua, exatamente, né? Ou seja, não tem o que fazer que não seja vacinar e se proteger. E aí eu faria um destaque para isso. Quando a gente assiste uma luta de boxe, por exemplo, ou de qualquer arte marcial, e a gente vê um dos lutadores dar uma cambaleada, o que é que o oponente faz? Ele cai para cima, para tentar liquidar a fatura. Às vezes, a impressão que dá é que a gente faz o inverso com a pandemia. Quando ela está em época de baixa, as pessoas flexibilizam as medidas de proteção, distanciamento, enfim, tal. E aí é como se você estivesse dando uma chance para o seu oponente vir ainda mais forte. Se recupere, né? Exatamente. Então, pela lógica, o que parece é que a gente deve manter o mais possível as medidas de proteção e acelerar a vacinação para que quando chegar a próxima onda, ela não nos dê tanto trabalho e sofrimento. Não esteja tão forte, né? E veja que isso afeta não só a saúde, mas afeta muito a economia, sim, né? Afeta dúvida. os negócios, afeta a saúde das empresas, então precisa ser tratado com muita responsabilidade, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto, claro, trazendo também as perspectivas. O que será que a gente pode esperar desse segundo semestre e também do ano que vem? Já já a gente volta. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje a gente está falando sobre a economia, as perspectivas e previsões, se é que é possível fazer alguma previsão, já que a gente ainda está no meio de uma pandemia. Mas vamos conversar sobre esses cenários com o sócio da TGI Consultoria, Fábio Menezes. Fábio, diante do que já se viu, 1 ano e meio a gente tem aí numa pandemia que chegou sem avisar, né? A gente começou a ver as notícias em dezembro de 2019, mas eram lá na China. O início de 2020 no Brasil ainda foi algo de poucas informações, muitas incertezas, mas ela chegou. Nesse 1 ano e meio, o que foi possível já aprender para se preparar, por exemplo, para o próximo ano? Bom, do que passou, eu acho que a gente tem um aprendizado muito forte em relação à proteção da vida e dos negócios de uma maneira geral. Ou seja, a gente deve ter sempre aquela reserva financeira de emergência, não contar que tudo vai acontecer da forma mais otimista, né, possível. De alguma forma, você tem que ter um plano para um cenário mais adverso. É como se você tivesse realista, né? Eu digo, você pode até ser otimista, mas reserva 5 minutinhos para pensar ali no pessimismo também. Vai que ele acontece. É verdade. Então, não tem problema de acreditar num cenário mais otimista, desde que você também considere
uma possibilidade dele não acontecer. Para pelo menos saber o que fazer, né? Para pelo menos saber o que fazer, exatamente. Então, acho que esse é um aprendizado forte. É um negócio meio desanimador, mas alguém já disse, né, que sempre pode dar errado. Então, a gente deve considerar um pouco isso. Até porque a possibilidade é real, existe, né? E, ao mesmo tempo, não há dúvida de que nós estamos num momento agora muito melhor do que a gente estava no ano passado. A gente estava, num determinado momento, você não via como é que ia sair desse negócio. E agora você tem vacinação, que é uma coisa, acho que interessante, porque no ano passado nós discutimos muitos cenários de que poderíamos chegar até a metade deste ano com a população de maior risco, vacinada. E a gente está indo nesse sentido. Eu acho que isso é uma coisa positiva. É evidente que ainda falta muita gente para atingir a chamada imunidade de rebanho, ainda falta muito, mas estamos avançando e cada vez chega mais vacina, ou seja, a gente vai conseguir. E, portanto, acho que nós já devemos, os empresários, os empreendedores, já devem começar a planejar mais efetivamente essa retomada. Porque se tudo for caminhando como parece, não tiver nenhum grande problema na vacinação, parece que não deve ter, a gente deve chegar ao final do ano, na última parte do ano, nos últimos 2 ou 3 meses, com a economia mais dinâmica, com as pessoas mais confiantes, fruto do processo de vacinação. E é possível que a gente tenha um dinamismo econômico maior. Já tem um certo tempo que as perspectivas para o crescimento do PIB, né, do país, ela vai se atualizando e cada vez para mais. Então, e acho que isso evidencia uma certa animação. O fato de Pernambuco ser uma grande referência no setor tecnológico, de inovação, isso faz com que o Estado esteja à frente de outras localidades do país por conta desse hábito já de se pensar, de se respirar um pouco mais tecnologia? Eu acho que sim. Se é uma coisa que todos nós usamos mais na pandemia, foi tecnologia. É verdade. Seja para consumir produtos e serviços, seja para oferecer, para atender, para vender, enfim. E independente de classe social, né? Independente, isso é um negócio que afeta praticamente todas as classes, né? E se é isso, para frente, não tem dúvida que nós vamos continuar usando, né? Muitas pessoas, quando a gente analisa dados de varejo, por exemplo, muitas pessoas que nunca tinham feito uma compra pelo smartphone, fizeram na pandemia. Nem que seja pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, por programas específicos, enfim. E provavelmente, pelo menos uma parte dessas pessoas não vão abandonar isso. Elas experimentaram e como durou muito tempo, verdade. Criou-se já um novo hábito, né? Então, acho que não tem... Fora da tecnologia é difícil ser competitivo. Fora do digital é difícil. A questão você precisa ser digital. Agora, de que forma, qual é a sua estratégia, é que precisa pensar. Mas acho cada vez mais complicado, a não ser negócios muito específicos, mas na maior parte dos negócios, é muito difícil não considerar algum componente digital no planejamento para frente. E há setores aqui em Pernambuco que investiram mais em inovação do que outros e isso, de alguma forma, é visível no cenário econômico pernambucano? Olha, acho que o varejo, em que pese o setor de turismo, né, foi fortemente afetado, mas parece que ele ficou um pouco mais paralisado, tamanha o impacto nele. Mas eu vejo que o varejo conseguiu fazer algumas coisas muito interessantes. Seja o varejo de rua que fechou, o varejo de shopping, de diversos tipos de produtos diferentes, mas eu vi muita gente aí que não parou, de fato, mesmo com as lojas físicas fechadas. E eu acho que esse aprendizado, de certa forma, criou-se um know-how sobre algo que não se trabalhava, pelo menos com tanto foco. Acho que isso vai contar a favor nesse pós-pandemia. Importante. Isso, de fato, deve ser a tônica, por exemplo, do ano que vem? Ou já é possível pensar num segundo semestre mais estável e até de crescimento economicamente aqui no Estado? Eu acho que sim. Se nós não tivermos um outro colapso por conta da variante Delta, se ela não chegar aqui forte, eu acho que a gente já vai ter um segundo semestre mais animador, mais ainda chegando mais perto do final do ano. E para o ano também.
Acho que sim, que as empresas devem planejar a retomada, devem continuar ou expandir, na medida do possível, os investimentos em inovação e, dentro desse contexto da inovação, sem dúvida, considerar com muito foco o digital. O digital, e aí tem um ponto importante, porque às vezes quando se fala em digital, a gente associa muito à rede social, à postagem, à comunicação. Uhum. Mas o que a gente entende hoje é que o digital é muito mais do que isso. A gente deve considerar o digital como modelo de negócio, como forma, a gente tem que digitalizar a empresa como um todo. Não a retaguarda também, né? Também. Toda a lógica do negócio ele deve considerar, deve pensar como seria a minha empresa mais digitalizada, entre aspas. Que impacto, que modelo é esse? Que impacto é esse? Não adianta sair copiando o que a gente vê por aí, porque isso não funciona, mas precisa fazer uma reflexão nesse sentido para que a empresa ganhe produtividade, ganhe competitividade. Vamos ver então o que é que nos espera por aí, né? Fábio, muito obrigada pela sua participação, muito importante conversar sobre todos esses cenários com você. Obrigada, um bom domingo. Obrigado pelo convite. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Ótimo domingo para você. Domingo que vem a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã, no Poder e Negócios. Bom domingo para você. Até a próxima.